Salve, salve a todos os alunos e alunas do canal Educação. Boa tarde, bom dia, meus queridos. É emoção. Queridos, bom dia. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina Meu Pequeno Mundo. Essa aula que dá profundidade a temas da ciência das naturezas, biologia, química e física. E a gente está conversando com vocês sobre alguns temas ligados à microbiologia desde algumas aulas anteriores, né? Semana passada a gente conversou sobre o sistema imunológico e hoje, para a gente poder conversar um pouco mais com vocês sobre um tema muito importante, muito relevante, eu trouxe aqui, o canal Educação trouxe aqui para vocês o enfermeiro Rafael Gomes, tá? Para conversar um pouco mais com vocês sobre infecções sexualmente transmissíveis. Bom dia, Rafael, tudo bom? Bom dia, Cis. Bom dia, canal Educação. É um prazer estar aqui com vocês, tá bom, gente? Eu sou Rafael, sou enfermeiro, também sou professor. E hoje a gente vai bater um papo sobre as infecções sexualmente transmissíveis, tá certo? E é isso. É isso. Deixa eu dar um oi aqui especial aqui para as nossas turmas de Canavieiras, de Oeiras, de São Gonçalo, do Piauí. Bom dia, turma! Bora recepcionar o pessoal aqui, bora movimentar o nosso chat. Cadê a turma de Canavieiras, de Oeiras? De São Gonçalo. Bom, nossa aula está sendo transmitida ao vivo e também tem participação pelo YouTube. O YouTube está participativo aqui, ó. Cadê o Rian Gabriel, Adriana Souza, Joselane, pessoal de Elesbão Veloso, quem mais está aqui? Bom dia, meus queridos. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que vocês todos estejam muito bem, tá? A gente vai conversar hoje um pouco mais com vocês sobre esse tema, que é um tema muito importante, muito relevante, não só para o dia a dia, mas também para a nossa turma, que é uma turma de terceira série do ensino médio, que está se preparando para o Enem. É um tema que cai no Enem, que pode aparecer logo mais. Próximo domingo vocês já vão estar aí na prova do Enem. Que prova é essa agora, meus queridos? Prova de linguagens, né? No outro fim de semana tem de ciências da natureza, então tem que estar preparado aí. Como é que tá a emoção? Comenta aí para mim, Adriano, e comenta aí para mim os demais. Como é que tá a emoção do coração? Tá muito nervoso, tá ansioso para essa prova, certo? Bom, pessoal, pode colocar na tela para a gente só o tema da nossa aula para os alunos poderem anotar direitinho o tema da nossa aula, certo? Que é reprodução humana com foco nas infecções sexualmente transmissíveis. Beleza? Objetivos da nossa aula, tá? Porque é prática a gente sempre mostrar, identificar as principais características das ISTs, tá? Mais comuns no Brasil, pelo menos algumas, porque não dá tempo de falar de todas, né, Sim, Rafael? sim. E apoiar o uso de preservativos, tá? A respeito de pessoas portadoras de ISTs. Rafael, a gente começa com um ponto interessante, porque normalmente a gente fala de doença sexualmente transmissível, mas eu trouxe o tema chamando infecção sexualmente transmissível. É diferente? É a mesma coisa? O que é isso? Sim, o tema, essa terminologia ela foi mudada, né, pelo Ministério da Saúde, uma vez que infecção é um tema mais abrangente, né? Quando a gente fala de doença, a gente tem uma noção de que doença é quando já tem uma manifestação de sintomas, né? De sintomas que são clínicos. E as infecção não. A infecção ela pode estar no corpo, né, da pessoa e ela não manifestar nenhum sintoma clínico. Por isso que houve a mudança, né, da terminologia. Ah, tá, beleza. É algo parecido com o que a gente viveu muito agora durante a Covid, né? Sim, Tipo, as pessoas podendo transmitir a doença mesmo, ou a Covid, né? isso. Mesmo sem estar sentindo sintoma, né? Exatamente. A pessoa poderia transmitir, ela poderia ser um hospedeiro, né, da doença, só que ela não manifestar nenhum sintoma, né, no caso. E aí, mesmo assim, ela ainda transmitir, ela ser capaz de transmitir essa infecção. E o que são essas doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis? Olha, as ISTs, né, como agora mas a gente ainda encontra muito, que vocês que forem fazer pesquisas, a gente encontra muito o termo doenças, né, de doenças sexualmente transmissíveis. Mas a IST, né, ela tem diversas manifestações, tá? A principal via é a via de transmissão sexual, tá? Mas também pode ser por via sanguínea, tá? Ou através da mãe para o seu filho, que a gente chama de transmissão vertical, né? Que é quando passa, ou pode passar na hora do parto, ou durante a amamentação,
tá? Mas são infecções, né, que são transmitidas por via sexual, só que não é exclusivamente sexual, tá? E ela tem diversas manifestações clínicas, tá certo? Às vezes uma pequena coceira, né? Um ardor ao urinar, e verrugas, feridinhas, que a gente às vezes passa despercebido, mas isso pode ser uma infecção sexualmente transmissível, tá bom? E o que é que tem mais, né? O que é que nessa cartela elas são provocadas por vírus, bactérias principalmente, mas também por protozoários, tá certo? Como no caso do Trichomonas vaginalis, tá certo? Então, a essas infecções sexualmente transmissíveis, o principal contato, né, vamos dizer assim, a via de transmissão principal é a via sexual e pode ser prevenido através do uso de preservativo, tá? Mas bora falar com a linguagem dos nossos alunos. Inclusive, cadê o nosso chat do YouTube, que eu quero ver tanto o chat do YouTube como o chat do IPTV, que sumiu aqui. Que aí eu quero ver a participação. Beleza, tô acompanhando, vi aqui, viu, Adriana? Tô vendo que tá nervosa. Pronto, que bom. O áudio tá baixo, tem que falar com a suporte. Tenta ver se o máximo, acho que o nosso volume tá no máximo, tá? E aí, se for o caso, o pessoal de São Francisco do Piauí entrar em contato com o suporte, se for o caso da TV de vocês, tá bom? Mas bora nós. Tu falaste que o principal contato, a principal forma de transmissão é o contato sexual. Isso. Mas o que contato sexual é esse? Só é o contato pênis e vagina ou outros tipos de atos sexuais também podem transmitir? Isso. As transmissões sexuais, elas de via geral, né? Mas o contato de mucosa com mucosa, no caso pênis com vagina ou pênis com ânus, constitui a via principal, certo? Uhum. Mas através do sexo oral é possível adquirir um IST, certo? Isso o sexo desprotegido, tá, gente? Quando a gente fala de transmissão, a gente fala de relação sexual desprotegida. Desprotegida, tá, sem o preservativo, exatamente. Beleza, pode falar que eu vou só mudando aqui o slide, vai. Certo. Então aqui é só o que a gente já tem falando, tá certo? Uma das principais medidas de prevenção, quando a gente está falando, é o uso do preservativo. O preservativo, gente, ele é gratuito e está disponível em todos os postos de saúde, os hospitais, tá? Tá lá, tem que estar de livre acesso para a população ter acesso e pegar. Muita gente tem vergonha de ir adquirir o preservativo, muita gente tem vergonha de ir buscar o preservativo dentro da unidade de saúde. A gente tem muita dificuldade nisso, né? Eu, enquanto enfermeiro, né, durante a minha prática de trabalho, eu percebo isso. Principalmente, né, os adultos jovens, né, os adolescentes, eles não têm o hábito de nem ir procurar, né, o posto de saúde para poder fazer consulta regularmente. Porque além da camisinha, uma outra forma de diagnóstico, né, de prevenção é o diagnóstico. Porque uma vez que você sabe que tem uma infecção sexualmente transmissível, né, uma IST, você trata e deixa de transmitir. Então, isso também é uma forma de prevenir, tá? Então, já achamos alunos, tá certo, gente? Quem não procurou, para procurar uma unidade de saúde, não só para ir atrás de rastrear nenhuma IST, mas também para ver como é que está o seu estado de saúde no geral, tá certo? Então, é muito importante realmente que a gente tenha essa visão de procurar, não procurar só quando está doente, mas procurar também, né, como forma de prevenção. Lá eu tenho certeza que vai ter um profissional de saúde que está disponível para conversar com você, certo? Para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E para poder esclarecer qualquer dúvida que você venha a ter e para você pegar o seu preservativo. Vale lembrar que o preservativo, a CIS, ele ele fornece dupla proteção, né? Uhum. Porque quando a gente está falando de reprodução humana, ele protege contra as ISTs, né? E também a gravidez indesejada. Pronto, eu já ia perguntar isso, porque é uma coisa que eu escuto muito na sala de aula. Aluno achando que a camisinha serve apenas para evitar gravidez. É só para isso? Não, ela também ela funciona como barreira, né, para as infecções sexualmente transmissíveis, mas também é um método contraceptivo. A gente chama de um método contraceptivo. E quando a pessoa usa a camisinha, né, que é um método barreira, e o contraceptivo, a gente chama isso de dupla proteção. Pronto. Tá? Então, aqui a gente está mostrando essa imagem, duas camisinhas. Tem como colocar na tela de novo para eles os slides? Tem diferença essas duas camisinhas aqui? Tem sim. É a mesma coisa ou é para
Por que eles têm tamanhos tão diferentes? Uma camisinha, né, que a gente chama de camisinha, é o preservativo masculino, né, que constitui... Deixa eu só ativar aqui a canetinha. Ativa a caneta. Pronto, essa aqui é a masculina. Isso é o preservativo masculino, tá certo? E o outro é o preservativo feminino, tá? O preservativo feminino, né, ele não é tão comum. Muitas mulheres não conhecem o preservativo feminino, gente, né? Mas ele está disponível também gratuitamente no SUS. Muita gente não gosta dele porque dizem que ele é feioso, não é estético, tá certo? Mas o preservativo feminino também é uma forma de prevenção, tá? E durante, né, as aulas que a gente ministra, surgem muitas dúvidas em relação a isso, em relação a como é que coloca, né? Mas isso aí já é para outra aula. Mas só algumas dicas aqui para você, gente. Se for usar um método barreira, no caso o preservativo, ou escolhe um método ou escolhe o outro, né? Tipo, ou o homem usa a camisinha ou a mulher usa dela. Nunca os dois. Não, eu vou usar as duas que é para garantir uma proteção. Não. Certo? Para ser eficiente, basta um do outro. Lembrar que esse atrito aí pode provocar, né, que pode vir que essa camisinha danifique e ela estoure. E aí você não se prevenir, tá bom? Acaba não prevenindo de jeito nenhum. Exatamente. E a camisinha feminina, alunos, ela tem uma vantagem sobre a masculina, porque ela pode ser colocada, né, até 6 horas antes da relação sexual. Então, dá para colocar, às vezes a menina que já sabe, né, a mulher que já sabe que vai ter relação sexual, vai para a festa, sabe que vai ter uma relação sexual, então ela já pode colocar até 6 horas antes, né, e aí já garante a proteção, tá certo? Certo. Beleza. Rafael, tu falaste uma coisa que me chamou a atenção, sobre o diagnóstico, né? A gente está falando sobre infecção sexualmente transmissível e, normalmente, a infecção nem sempre vai apresentar sintomas. Exatamente. Né? Você, como profissional, gente, eu escolhi o Rafael de propósito, não só porque ele é professor, mas também porque ele tem uma especialidade da enfermagem que é muito linda, que é obstetrícia, certo? Faz partos, não é isso? Exatamente. E você já me contou algumas histórias de, por exemplo, de diagnósticos ali na hora, né? Isso. Você pode relatar algumas histórias do tipo, como é essa vivência, não só como obstetra, mas também como enfermeiro de base mesmo, de perceber que a pessoa tem alguma infecção? Como é esse papel do profissional da saúde? Como eu estava te falando, Assis, o diagnóstico ele pode ser feito através de teste de laboratório, tá? Ou da testagem rápida. Certo? Hoje a gente tem nos postos de saúde, tá, gratuitamente, o teste rápido, né, para HIV, para sífilis, para hepatite B e C. Certo? Esse diagnóstico, esse teste, ele é gratuito, tá? Você pode procurar, se você tiver alguma indicação clínica, procure a unidade de saúde e aí você vai lá, o médico ou o enfermeiro que estiver no plantão, ele vai solicitar, né, o teste e você faz. Furou o dedinho, fez o teste, a gente já tem ali o resultado. Você tem esse diagnóstico, tá? Hoje é lei no Brasil, toda gestante que chega em qualquer maternidade pública aqui no Brasil, que ela vai se internar para o seu processo de parto ou que ela vai fazer algum tratamento clínico, é importante que ela faça teste rápido para HIV, para sífilis e para hepatite. Né? Por que a gente fala tanto disso? Porque a sífilis na gestante ela tem uma repercussão muito grande. Então, é preciso rastrear, né? Vamos ter que procurar nessa gestante. E no pré-natal também, tá? Quando a mulher está fazendo as consultas dela de acompanhamento da gestação, também é realizado periodicamente. Existe uma rotina para realizar, justamente para rastrear, detectar e tratar. Muitas mulheres, né, só descobrem a IST durante o pré-natal. Às vezes está com a IST já há anos, né? Manifestou um sintomazinho clínico, e ela ignorou, né? Porque ou o sintoma sumiu, e aí ela está ali, né? Com aquela IST armazenada, e ela só vem diagnosticar, só vem saber que está com IST quando ela está grávida, quando ela é engravida, certo? E a função realmente desse rastreio é isso, né? Diagnosticar e tratar o quanto antes. Porque para o feto, né, para o caso do bebê que está sendo gerado, pode ter repercussões, né, negativas. Tá? Esse bebê pode crescer mal formado, esse bebê ele pode nascer cego, né, ter algum tipo de malformação. E no caso das gravidezes iniciais, a mulher pode sofrer um aborto espontâneo. Tá? Então, no caso, isso, as ISTs, tá certo? Então, no caso, o diagnóstico
Esses casos são para sífilis, né, por exemplo? Isso é um caso para sífilis, tá? Mas como eu estava falando, o diagnóstico ele pode ser clínico, no caso, você observa, porque todo mundo conhece o corpo, tá? Aqueles que não conhecem, eu faço um convite aqui, Assis, para vir conhecer o seu corpo, tá certo? Olhem no espelho e saibam identificar o que é que está de normal e o que é que está de anormal, certo? É claro que existe, né, sempre o corpo, você vai conhecer, você vai saber se tem algo normal ou anormal, tá? Então, é muito importante. Até para poder conseguir buscar a orientação. Exatamente. Né? Observei que estou estranho, vou procurar um médico. Vou procurar um médico para poder saber, tá? Então, no meu caso, como eu sou enfermeiro que trabalho com obstetrícia, a gente tem, né, esse olhar mais, vamos dizer assim, a gente sempre vivencia casos assim, tá? Eu já vivi um caso de uma adolescente que descobriu HIV quando ela foi parir. Tá? Nossa. Foi bem pesado, né, para ela. Porque ela fez os exames, né, durante todos os 9 meses da gravidez, e no momento do parto, né, que ela já estava se internando para parir, a gente fez o teste rápido dela e deu positivo. Tá? E realmente foi um choque para ela, tá certo? Mas ela contou com um apoio psicológico, tá certo? A gente comunicou a família, tá? A gente tem todo esse aparato, né? E esse preparo para poder dar esse diagnóstico. Mas imagina o baque. Com certeza. A jovem mãe, né? Ela estava internando para ter o seu filho, né? E de repente ela se deparar com esse diagnóstico, tá? É um diagnóstico que é negativo, tá bom, Assis? Mas repercute também pro bebê, porque aí ela vai ter que ter um tratamento especial, tá certo? No caso, ela vai ter que tomar uma medicação para evitar que esse vírus se transmita pro bebê. Pode passar o HIV para mãe e para filho? Pode sim. No caso das mães que têm HIV, né, elas podem engravidar, tá certo, Assis? A pessoa que vive com HIV, ela pode engravidar, certo? Engravida, só que ela tem que fazer um acompanhamento mais rigoroso durante a gestação, não pode deixar de tomar o remédio, né, que trata o HIV, e durante o parto ela vai tomar, né, o AZT intravenoso, né, na veia, certo? Para poder evitar que transmita para o bebê. E depois que o bebê nasce, ele ainda fica fazendo uso, né, da medicação, né, durante um tempo, tá bom? Tá, beleza. Então, esse medicamento, além de não fazer mal para o bebê, né, vai trazer benefícios. Isso, traz benefícios, né? Tá certo? E outra coisa, a pessoa que tem HIV, né, que HIV, galera, é o quê? É a doença? O que é HIV? No caso, o HIV, né, a gente está até antecipando, né, que a gente vai falar mas disso. É para isso mesmo. Certo. Queridos, outra coisa. Vocês podem participar. Essa turma bem aqui, eu tô com vergonha, porque vocês participam direto. Não é não? Participa muito. Eu sei que vocês estão assistindo, estão acompanhando, mas eu quero participação. Podem perguntar. A gente sabe quando é aula de IST, tá? Sempre tem muita pergunta, tem muita dúvida. É o momento, trouxe profissional aqui para vocês. Especialista, assim, ó, vivencia esses casos. Agora, tira a dúvida, aproveita. Então, Assis, existe uma diferença entre o HIV e a AIDS propriamente dito, tá? Quando a gente estava falando lá no início, né, a gente falou da diferença entre doença e infecção, se encaixa aqui no caso do HIV. Certo. Porque o HIV, a pessoa pode se infectar com HIV e não manifestar nenhum sintoma, tá? Não é assim, se infectou, se expôs ao vírus e aí já começou a manifestar sintomas. Isso leva um tempo, né? Tem pessoas que ficam aí anos sem manifestar nenhum sintoma, tá? Quando não manifesta sintoma, é infecção, certo? Então, o HIV é o estágio da infecção, tá? Só que aí vai deprimindo o sistema imunológico, lógico, né? Eles estudaram o sistema imunológico semana passada. Exatamente. Justamente para estar preparado. Quais são as células que infectam? Qual é a célula que o vírus HIV infecta? Coloca aqui para mim que eu acho que eles sabem. Tem que saber. Então, o estágio da doença em si, a gente chama de AIDS, né? Que é o estágio da doença, que já está começando a manifestar sintomas clínicos, tá? Tem algum sintoma assim, característico que você pode ver ou não? Para a AIDS em si, o primeiro sintoma, o mais comum, que a gente mais observa, é a manifestação de doenças oportunistas, né? O que é isso? Deixa eu falar aqui na linguagem. Então, como o sistema imunológico ele está baixo, né? A contagem das células de defesa está baixa, outros micro-organismos invasores vão lá, né? E se aproveitam dessa situação do corpo humano, né, naquele momento. E aí começa a aparecer, a pessoa gripa, aí vem a pneumonia,
tá certo? Uma que está bem relacionada com HIV é a tuberculose, tá? Então, todo mundo aqui é vacinado, né, contra a tuberculose, tá, gente? Todo mundo ao nascer recebeu a vacina, a BCG, né? Tem a marquinha aqui do lado direito, tá? Então, é para prevenir as formas graves de tuberculose, tá certo? E mesmo com a vacinação, a imunidade, né, cai tanto que aí começa a vir essas doenças que a gente chama de doenças oportunistas, tá certo? Então, essa é a primeira manifestação, tá? Outra manifestação que pode ocorrer, né, que no caso queda de cabelo, tudo que está relacionado, né, com o enfraquecimento do sistema imunológico, né, a gente vai observar queda de cabelo, né, aparecimento de manchas na pele, sarcoma isso no caso, Kaposi. Isso, que chama de sarcoma de Kaposi. Só que já é num estágio bem mais avançado, tá? No caso, por isso que é importante o diagnóstico, por isso que é importante, né, a prevenção, tá? Se testar é um ato de prevenção, tá certo? Teve contato sexual, se porventura ficou desprotegido por algum motivo, procurar a testagem, Exatamente. Não é isso? Beleza? Então, testou... onde é que faz o teste, por exemplo, o pessoal que... Aqui do nosso estado todo, do Piauí. Você pode procurar, né, qualquer unidade de saúde que está lá disponível para fazer o teste, tá bom? Qualquer unidade, qualquer posto de saúde, mas procure o posto de saúde da sua região, né, que você tiver alguma dúvida. Teve uma exposição, né, que foi desprotegida, você pode estar procurando o posto de saúde da sua região, que lá você faz o teste. Mas não é assim, infectou hoje, amanhã já vou fazer o teste. Não, existe uma que a gente chama de janela, né, imunológica, tá? A gente vai até falar sobre isso. Vamos nós, o que é isso? Então, essa janela imunológica é esse período de incubação, tá certo? Pode botar na tela para eles, ó. Então, é o tempo, é o período, né, que vai ocorrer a manifestação clínica, né, a manifestação dos sintomas, né, das doenças. Então, é esse período, né? Tem período que tem infecção que pode ser de 7 dias, né, 10 dias, a depender de como está o organismo, tá? Mas tem infecção que pode levar anos para vir a manifestar. Tá certo? Então, por isso que é importante, se expôs a uma infecção sexualmente transmissível, não imediatamente testar, tá? É importante que tenha um tempo para poder o organismo produzir, né, os antígenos para a gente poder detectar, tá certo? Certo. Beleza. Esses testes rápidos, eles são tipo o teste rápido da Covid, por exemplo, só para viés de explicação. Isso. Ele vai identificar o anticorpo lá, se tem ou não tem, né? A gente vai a busca do anticorpo, né, no caso do sangue. O Covid é o nasal, que é o mais eficaz, né? Mas PCR, né? Isso, mas tem também o do rápido, né, no Covid, o do sanguíneo. Mas ele vai buscar realmente isso, né? Vai investigar se tem anticorpos para tal. Por isso que é importante, né, ter esse período de 30 dias, né, entre a exposição e fazer o teste, tá? Pelo menos 30 dias, tá bom? Beleza. Então vamos falar das infecções, né? Bora, pra gente vamos começar. Conhecer elas. A gente vai falar... Isso aqui é a mais comum, tá? A gente até falou, né, um pouco sobre ela, tá? Mas as ISTs, galera, elas podem se manifestar de diversas formas, tá? Ou de forma nenhuma, como a gente já vem discutindo aqui, certo? Às vezes um ardor a urinar, né, um corrimento vaginal, um corrimento peniano que é diferente, né, diferenciado, eles já podem estar indicando um IST, tá bom? Então, se teve uma exposição, tá? Então, se após a exposição começou a apresentar esse tipo de sintoma, é importante procurar uma unidade de saúde para estar fazendo esse diagnóstico, tá? A maioria das ISTs tem tratamento, tá bom? Assim, tem cura. Tá para certo? sífilis, por exemplo. Tem tratamento. É um tratamento doloroso, mas tem tratamento, tá certo? E é justamente isso. Vamos lá, eu quero saber se meus alunos estão bem testados. Já eu leio o comentário da nossa aluna Joyce, certo? Mas eu quero saber, sífilis, eu já vou antecipar logo, sífilis é causada por bactéria, é uma bactéria. Isso, uma bactéria. Né? Quero saber se os meus alunos estão preparados para o Enem, então, preparados, que eu sei. A gente trata doenças causadas por bactérias com o que mesmo? Coloca para mim aqui no chat que eu quero saber. Como é que a gente trata doenças causadas por bactérias? Cadê aqui? Cadê a Adriana? Cadê a Érica? Cadê os nossos alunos? Rian, que sempre participa da nossa aula. Quero saber. Quente. Todo mundo acertando aqui, galera.
Sim, vamos nós. Vamos falar um pouco mais sobre a CIF. Não, deixa eu perguntar logo o comentário da nossa aluna Joyce. Joyce. Né? Nossa aluna Joyce disse o seguinte, perguntou o seguinte, em caso, infelizmente é uma realidade brasileira, né, de estupro, né, a vítima, ela pode tomar alguma medicação, para poder evitar ficar com alguma doença, qual é o caminho? Pronto. Numa situação como essa. A gente ia falar isso no final quando a gente estiver falando especificamente do HIV, tá? Beleza. Mas respondendo a tua pergunta, Joyce, existe sim, certo? Em caso de estupro, tá? Em caso da mulher ou da pessoa que foi violentada, tá certo? Ela pode procurar, né, o serviço especializado, né, de violência, né, sexual, certo? Aqui em Teresina funciona ali no Sanvis, tá? Que fica na maternidade Dona Evangelina Rosa, tá? E lá ela vai fazer todo o acompanhamento, né, médico, psicológico, e ela toma sim uma medicação que é para prevenir o HIV, tá certo? A gente chama isso de profilaxia pós-exposição, tá? E não só nos casos de estupro, tá, Cis? No caso de, se você teve uma exposição, né, que desprotegida, né? Se você teve uma relação sexual desprotegida, você pode estar procurando, né, uma unidade de saúde para estar fazendo essa profilaxia pós-exposição. Essa é focada no HIV, né? Isso é para o HIV, tá certo? A para sífilis já não tem solução. Não. Tem tratamento. Tem o tratamento, tá? Beleza. Mas no caso, pro HIV, a gente pode estar se antecipando e fazendo essa prevenção, essa profilaxia. No caso, vai tomar um comprimido durante 28 dias, certo? E em seguida, ela vai fazer todos os testes diagnósticos novamente, tá certo? Beleza. Rafael, só pra gente fechar aqui. HIV, a gente vai falar mais sobre o HIV, mas HIV não tem cura. Não, não tem cura, né? O HIV, gente, especificamente o HIV, é uma doença causada por um vírus, tá? Vamos botar logo ele, já que a gente tá falando sobre esse tema? Vamos falar logo dele. Pronto. Aqui, ó. Vírus. AIDS e HIV, né? Como a gente já falou, é diferente, tá, gente? HIV é a infecção, né? Propriamente dita, e a AIDS é a manifestação da doença. Ele é causado pelo vírus da imunodeficiência humana adquirida, tá bom? Certo? E ele vai atuar nas células de defesa, ele vai atingir e destruir as células de defesa do organismo, tá bom? Nos anos 80, a gente foi, né, que teve o boom da doença aqui, né, no Brasil, tá? Foi nos anos 80. E antigamente se associava muito o HIV, né, de uma forma até preconceituosa, aos homossexuais, tá? As pessoas que faziam sexo com pessoas do mesmo sexo, tá bom? Só que com o tempo provou-se que as infecções sexualmente transmissíveis, no caso do HIV, ele não tem um gênero específico, tá? Não é só do homem, ou só da mulher, ou só da pessoa que é gay, não. Provou-se, né, que qualquer pessoa que tem uma relação sexual desprotegida, ela pode estar exposta e ela pode estar vindo a adquirir o HIV, tá bom? Só se transmite pelo contato sexual ou tem alguma outra forma da gente acabar se contaminando? É importante lembrar, gente, que o HIV ele é transmitido através da relação sexual desprotegida, tá? Mas ela pode ser transmitida através do sangue, tá? Do contato com o sangue contaminado, tá certo? Ou através da transmissão vertical, que é no caso que passa da mãe para o bebê. Então abraçar uma pessoa não vai transmitir Não transmite o HIV, tá? Certo. Não transmite, certo? A gente antigamente tinha isso, né? Nos anos 80, quando explodiu a doença, separava-se a pessoa, né? Já tinha todo aquele preconceito e deixava ela de lado, isolada, mas aí, né, com o tempo, provou-se que a transmissão havia realmente, né, contato com as secreções contaminadas, no caso, vaginal, anal, né, ou peniana, fluidos, né? Tá certo? Corpóreos, né? Os fluidos, né, corpóreos, ou através do sangue. Mas também na mãe, né, na mulher que tem o seu filho, a gente pode ser transmitido também através da amamentação, tá? Por isso que as mães HIV, elas não podem amamentar, certo? Elas não são impedidas de amamentar, justamente porque ocorre a transmissão através da lactação, né? O medicamento, ele não barra, né? Assim, o objetivo, né, do medicamento é diminuir o vírus para a criança, tá certo? Então, uma vez que a gente quer diminuir esse vírus, né, infelizmente, através da amamentação, existe uma exposição ainda maior, tá? Então, é um lado social um pouco triste, né, para a mãe, né? Não pode. Certeza, né? Ela toma um medicamento para inibir a produção de leite, tá certo? E, infelizmente, não pode, tá? Então, o HIV é justamente isso, certo? Vamos lá. Aqui está mostrando, né,
o linfócitozinho. Na última aula, galera, para quem perdeu a última aula, vocês podem voltar lá no site do canal Educação para reassistir a última aula no qual a gente conversou sobre as células de defesa do nosso corpo. E aqui a gente Conhecer tem, né? os granulócitos, os basófilos, os eosinófilos e os linfócitos. Isso. Então é o linfócito, a gente tem vários tipos de linfócitos, né? Dentro deles é o linfócito que ele procura, que o vírus procura, porque ele é específico, né? O vírus procura especificamente o linfócito T. E o linfócito T, né? E a gente conversou semana passada que o linfócito T, ele é responsável por reconhecer uma célula que está infectada por outra doença. Exatamente. É por isso que aparecem as células, as doenças oportunistas. Exatamente. Né? Justamente por isso. Aí as doenças oportunistas vêm, né, e fazem elas se aproveitam, tá? O próprio nome já diz, oportunistas, né? Beleza. E aqui está as formas de transmissão, tá certo? Pode ser transmitido através das relações sexuais desprotegidas, tá bom? Então, uma vez que a pessoa que teve relação desprotegido com a pessoa que tem o vírus, ela vai adquirir essa doença, tá? É claro que a gente nunca vai saber, né, se a outra pessoa tem não ou não está tem. escrito na testa, tá certo? Não, infelizmente não tem como saber. Então, por isso a melhor forma de prevenção é o uso do preservativo. E se tá proteger, pensar em você mesmo. Exatamente. Né? Proteger. Não tenho como saber quem é a outra pessoa, não posso confiar 100% na outra pessoa, Sim, por mais que eu ame demais aquela pessoa, né? A gente tem que botar um pouquinho do lado, o emocional um pouquinho do lado. Exatamente. E ser mais racional. E tá bem comum, tá, Cis? A transmissão entre casais heterossexuais, tá certo? Principalmente idosos. A gente vê um avanço da doença nos idosos, né? O que é muito preocupante, tá? Para quem não sabe, idoso tem vida sexual ativa sim, certo? Até porque quando a gente está falando de relações sexuais, a gente está falando de uma questão de saúde, porque é uma questão de saúde, tá? Então, o idoso, ele tem a sua vida sexual ativa, tá certo? Então, às vezes, a gente está vendo um crescente caso nas pessoas idosas, acima de 60 anos, tá? Que é bem preocupante também, porque isso mostra que os idosos não estão se protegendo, tá bom? Uma outra forma de transmissão, Assis, é através de sangue contaminado, tá? As doações de sangue hoje, gente, né? No caso, isso é bem difícil, tá? É mais difícil, vamos dizer assim. Porque os métodos de triagem para doação de sangue, eles são bem rigorosos, tá bom? Então, muito pouco provável, né, essa transmissão, né, de alguma doença, de alguma infecção através do sangue contaminado. Tá certo? Hoje a gente tem o EMOP, né? O EMOP, ele tem, que é a nossa agência transfusional, que é responsável por fazer a triagem desse sangue. E esse sangue, ele passa por diversos testes, né? Antes mesmo, o doador, quando vai fazer a sua doação, ele passa por uma investigação, tá certo? E ele faz exames, né, de rotina. Mas hoje é pouco provável, tá? Mas existe chance? Existe sim. A gente trabalha com percentuais baixíssimos mesmo, tá bom? Uso de objetos, né, cortantes e contaminados, tá? Eu sou profissional de saúde, eu já me perfurei com a agulha contaminada. Não, era uma agulha que já estava contaminada. Não sei se estava com HIV ou não. Mas eu fiz a profilaxia, tá certo? Nesse caso, gente, para quem é profissional de saúde, que tem essa exposição, também toma a profilaxia pós-exposição para HIV, tá? Toma medicamento durante 28 dias e depois repete o exame. Parecido com a situação lá do caso do estupro, né? Exatamente, tá? Não é só no caso do estupro. Teve uma exposição desprotegida, você pode estar fazendo uso, tá bom? Beleza, viu, pessoal? Quem está aí querendo fazer, por exemplo, a área da saúde, a gente teve até uma aula que a gente conversou com a dentista também e tal, ela também comentou algo do tipo, beleza. Sim. No caso, a gente já está falando isso, né? No caso da mãe portadora do vírus, né? Que a gente chama isso de transmissão vertical. Tá certo? A mãe está com o vírus e ela pode transmitir durante a gestação ou durante o parto ou na amamentação. Tá certo? E através de transplante de órgãos também. Tá bom? Até porque tem um contato do sangue, né? Exatamente. Os alunos têm dúvida em relação ao HIV, gente? Aí, pessoal? Adriana e os demais. Cadê o nosso chat do IPTV? Beleza. Como é que tá? Dúvidas? Sem dúvidas? Certo. A gente vai falar de outra IST agora. Só respondendo ali a Joyce, que ela fez outra pergunta, tá? Ela pergunta se a medicação, né, no caso, a mãe estando grávida, se não vai prejudicar o bebê. Não prejudica o bebê. No caso da sífilis, né, a medicação é justamente para evitar que ocorra a transmissão da mãe para o bebê, certo? Por isso que é importante fazer o tratamento, tá?
Caso da sífilis, vamos falar da sífilis? Bora falar da sífilis. Bora falar da sífilis, gente. A gente pulou para HIV, né? Sífilisinha. Então, gente, a sífilis é transmitida através de uma bactéria, né? O treponema pálido. A Adriana perguntei até mais cedo, como é que a gente trata doença causada por bactéria? Ela disse que é com antibiótico. É antibiótico? É antibiótico, tá? Antibiótico que trata? Bactéria é antibiótico, tá bom? A Adriana tá preparadíssima pro Enem. Vai cair uma questão dessa, viu, Adriana? Pode ter certeza. Então, ó, o sífilis é provocado, né? É uma doença que é uma doença secular, só que é de muito difícil controle, tá certo? Por isso que a gente tem a gente trabalha tanto, né, principalmente com gestantes, para prevenir. Então, por que muitas doenças, até trazendo isso para vocês, por que muitas doenças, né, estão aí há tanto tempo e são de tão difícil controle, né? Justamente por conta disso, as pessoas sentem vergonha, né, do diagnóstico, elas sentem vergonha de procurar ajuda, né, e o que isso atrapalha muito, né? Uma vez que, para as infecções sexualmente transmissíveis, né, é muito importante que se interrompa essa cadeia de transmissão. Tá? Eu vou explicar isso já para vocês. Na vergonha você fica calado e vai passando para outras pessoas. Exatamente. Tá? Uma outra forma importante de prevenção é através da comunicação, né, com os parceiros. Por isso que a gente está por cá, né? Para conversar com eles. Todos os parceiros, né, que aquela pessoa se expôs, ela tem que comunicar. Olha, infelizmente eu tive eu fui diagnosticado com sífilis, por exemplo, e você precisa procurar o posto para poder fazer o teste, para saber se você pegou também ou não, tá? Não é o fim do mundo, tá, CIS? Às vezes a gente associa já, né, a infecção sexualmente transmissível com uma coisa, né? Mas uma vez que você se expõe, você está correndo esse risco, tá? Então é importante realmente fazer esse... No caso da sífilis, tem tratamento ou tem cura? Tem tratamento e cura, tá? Vamos lá. Então, né, ela pode ser fatal, né, como tu colocou aí. Só que a sífilis, gente, ela tem uma peculiaridade porque na sua fase primária, né, ela parece uma feridinha, né? Uma ferida que aparece no órgão genital, né, ou na parte que foi exposta, certo? Pode ser na boca também. Só que ela some espontaneamente, certo? Não. Às vezes, na boca é confundido com uma afta. A pessoa está com uma aftazinha, né, e aí, de repente, desaparece. Mas aí não significa dizer que a doença foi embora, né? Ela ficou nessa fase de latência, tá bom? Geralmente, a ferida é indolor, tá, gente? Né, como está descrevendo aqui, ó. Apresentam bordas duras, elevadas e avermelhadas, tá? E aí a parte que foi exposta é onde vai aparecer, né, a ferida, a lesão, tá certo? E por isso que é muito importante, conheçam o corpo de vocês. Né? Tem uma feridinha ali que não está legal, né? Procure lá a ajuda do profissional para ele poder identificar e saber se realmente, né, é uma infecção sexualmente transmissível ou não, tá bom? Vamos passar aí. Aqui a classificação, tá, gente? Gosta de cair muito em prova, né, de vestibular, certo? Os estágios da sífilis, tá bom? No caso, tem o estágio 1, que a gente chama de sífilis primária, certo? Que ela ocorre aí de 3 a 90 dias após a exposição, tá bom? Geralmente é aquela fasezinha da ferida, certo? Logo depois, né, a ferida desaparece e aí começa, né, essa fase. A pessoa pode entrar nessa fase de latência, nesse período de latência, e ela não manifestar nenhum sintoma. E aí, de repente, a depender de como está, né, o organismo, né, o sistema imunológico, ela vinha apresentar os sintomas, ir para o estágio 2 e começar a apresentar esses outros sintomas, tá bom? Geralmente começa com as lesõezinhas vermelhinhas, né, que a gente chama de lesões maculosas, né, que aparecem durante... Pode aparecer o corpo todo, tá? Mas, prioritariamente, ela aparece no tronco, na região do tronco, nos membros e na palma das mãos e na planta dos pés, tá certo? Já o estágio 3, né, já é uma fase bem mais avançada. Não tratou em nenhum estágio, né? Ou a pessoa às vezes tratou, não fez o tratamento correto, né? Porque realmente precisa fazer o tratamento correto para impedir, né, a cadeia, né, da sífilis, e aí ela começa a afetar órgãos internos, tá certo? No caso, a sífilis, o treponema, ele tem um apreço muito grande pelo sistema nervoso, tá? E pelos músculos do coração, né? Do músculo cardíaco. Então, a pessoa pode desenvolver, né, diversas alterações nervosas, né? Miocardite, a gente chama de miocardite, né? Que é a infecção do músculo do coração, tá certo? E aí já é o estágio 3 da doença.
A notícia boa é que a sífilis tem tratamento, tá? Eu digo que é um tratamento que é doloroso, tá certo? Mas existe um tratamento, né? E talvez seja até por isso que as pessoas, né, demorem a procurar o tratamento, tenham até vergonha de procurar o tratamento. Mas é importante que ela inicie, né, o tratamento quanto antes para interromper essa cadeia de transmissão. E no caso, né, das pessoas que têm parceiro sexual, é importante que o parceiro também trate. Por quê? Se ela fizer o tratamento e ela se expor novamente com esse parceiro, ela vai se infectar. Vai se infectar novamente, certo? Então é importante que o parceiro também trate, certo? Não tenha vergonha, fale com o seu parceiro, seus parceiros, né, sexuais, para poder a gente interromper essa cadeia de transmissão. Eu acho engraçado porque eu já tive uma situação em que uma mulher descobriu durante a gestação, certo? E ela sempre ia tomar as doses da medicação, né? Porque a medicação é o seguinte, gente. São 1.200.000 unidades, né, de penicilina, né, em cada nádega, certo? Então, são 2.400.000 durante... e você vai tomar com um intervalo de 7 dias. Aí, a depender do estágio da doença, né, que vai dizer a quantidade de doses, tá bom? Só que nela, como ela era gestante, a gente sempre trata, né, com 3 doses. Então, são 2.400.000, são duas injeções, né, no bumbum, 3 vezes com intervalo de 7 dias. Tá? Então, o tratamento todo dura aí 21 dias, certo? É importante não interromper, tá? Tem que ter, né, esse tratamento, a continuidade do tratamento, para ter o sucesso, no caso, né, da eliminação da bactéria. Tem que voltar para poder checar se realmente... faz o teste para saber, tá? No caso aí vai fazer um examezinho de sangue que a gente chama de VDRL, para saber como é que está a titulação, né, dessa bactéria no sangue. Certo. Mas aí nesse caso específico dessa gestante, toda vez que ela ia tomar com o parceiro dela, ela dava um tapão nele, assim. Eu acho que era uma revolta, não sei. Mas ela dava esse tapão nele. Eu não sei como foi, também não perguntei como é que ocorreu a via de transmissão, né? E quem foi que passou para quem? Quem foi que passou para quem, tá? Mas o importante é o tratamento, isso, né? Eles estavam cumprindo o tratamento, que é o mais importante. O mais importante é o tratamento, certo? Depois, né, no caso, as relações, né, protegidas, tá bom? Vamos aí para a próxima. Aí a prevenção, tá? No caso, tá um pezinho aqui, gente, ó. Transmissão vertical, certo? Da mãe para o bebê. No caso nesse caso específico das mães e do bebê, né, a gente tem pode ocorrer, né, de diversas manifestações clínicas no bebê, certo? Esse bebê pode ter lesões, né, ósseas, oculares o resto da vida, tá bom? Vamos lá. Uma que é bem comum, né, que é um IST bem comum, é o herpes, certo? E aí o herpes, né, o herpes ele é um vírus, né, que é da mesma família do vírus da catapora, né, que é da varicela zoster, né? É o herpes zoster, né? Ele é causado, né, por um vírus e pode atacar diversas áreas do corpo, tá bom? Aí tem o herpes, que é o labial, que é bem comum, tá? Uma parcela significativa da população hoje tem o herpes labial, e o herpes genital, né, que é o que de significância maior para a saúde, é esse, tá bom? Então o herpes labial ele pode acabar sendo transmitido também de outras formas. Exatamente. Né? Criança, né? Exatamente. Então o herpes tem essa particularidadezinha, tá bom? Pode passar. E, assim, eu quero chamar a atenção porque às vezes as pessoas se assustam, né? Porque quando a gente coloca aqui dentro de uma aula de EST, aí você fica, meu Deus, mas herpes e tal. Mas é transmitido às vezes de criança para criança, porque criança compartilha bombom, né? Tira o brilho da boca, bota na outra e acaba transmitindo. Isso. E o herpes, né, uma vez que a pessoa é exposta, é uma doença que não tem cura, mas ela tem um controle, tá certo? E geralmente também está relacionado com o sistema imunológico, tá? A pessoa que tá... E essa é uma das características que aparece, né? Quando a pessoa é soropositiva, né? Tem HIV. Isso. É uma das características que volta a aparecer a herpesinha da boca. No caso, as pessoas que vivem com HIV, né? Nesse caso, é um sintoma também, o aparecimento de herpes, que é uma infecção oportunista também, tá bom? Aí tá falando da prevenção, né? No caso, gente, o herpes é do contato, né, direto com a secreção, tá certo? Tem que estar a bolinha lá, isso. Beleza. E aí a feridinha tem que estar aberta para poder ocorrer o contato. Então uma pessoa que não tá não vai transmitir. Não transmite, tá bom? Então, tem um tratamento, né? Não tem a cura, mas existe o tratamento no caso dos casos que são mais exacerbados, tá bom? E normalmente ela fecha sozinha ou... Isso. Às vezes ela
de eliminação sozinha, tá? Ela é autocurável, vamos dizer assim. É autoeliminável, tá bom? Beleza. Isso aqui também é muito importante, tá, gente? Que é o HPV, certo? Eu acho que os adolescentes, a maioria dos adolescentes hoje, eles são imunizados contra o HPV, tá? Mas a gente vai chegar aí. No caso, o HPV, gente, a sigla significa Human Papillomavirus, tá? Ou papilomavírus humano, ok? A principal manifestação clínica do HPV, Assis, é as verrugas, tá? Então, a verruga pode estar ali em toda a região anogenital, tá certo? Ou também pode estar na boca e pode aparecer também na garganta, tá certo? Porque dependente do tipo de contágio, de como foi que ocorreu esse contágio, tá certo? Então, essas verruguinhas, elas não se somem, tá? Elas não somem, não é que nem a herpes, certo? Tá. Uma vez que ela aparece nos órgãos genitais ou na boca, né? Ela não some, ela não tem ela não é de desaparecimento espontâneo. E agora? Tá? No caso, o tratamento é a eliminação realmente, ou com uso de ácidos ou através de cirurgia, tá bom? O vírus do HPV, né, de importância sexual para a gente, por que é tão importante? Porque é que se desenvolveu a vacina, tá? Pronto, tu falaste uma coisa mesmo que chamou a atenção. A maioria dos adolescentes estão imunizados. Tem vacina para HIV? A HPV tem, HIV ainda não. Para o HPV existe vacina, HPV tá? Tem. Então, Beleza. hoje, né, a gente está dando preferência para os adolescentes, né, meninas e meninos, né, a partir de 9 anos, né, já está incluído no calendário vacinal, né, dessas crianças, né, a vacina para prevenir o HPV, tá? Então, surge essa verruga lá no órgão genital, tá certo? É uma verruguinha que às vezes passa despercebido. Mas ela é igual à verruga que tem no resto do corpo, que bem pode semelhante. aparecer? Ela é bem semelhante, tá? Algumas podem aparecer, né, com a base mais acinzentada, né? Uma das características é essa, tá? Mas é uma verruguinha, né? Como se fosse, chama até de condiloma acuminado, né? Devido à quantidade, né, de verrugas que se acumulam, certo. tá? E o contato, a transmissão é através do contato direto com as verrugas também, certo? Então, uma vez que teve o contato direto, né, pode ocorrer a transmissão, tá? Por que o HPV tem uma importância muito grande para a saúde? Alguns tipos alguns HPVs, né, alguns tipos do vírus do HPV são responsáveis pela manifestação do câncer no colo de útero em mulheres, tá certo? Por isso pode falar. Que, né, ocorreu, né, o desenvolvimento dessa vacina para a prevenção do HPV. Prioritariamente, antes, o HPV ele era só para as meninas, tá? Só eram as meninas de 9 a 11 anos que estava incluído no calendário vacinal das meninas. Hoje é para meninas e meninos. Meninas e meninos, tá certo? Porque tem que ter ideia também, né? Porque o cara também pode acabar transmitindo. Exatamente. Né? No caso, pode ocorrer a transmissão do HPV. Então, hoje, né, desde a implantação, né, a gente já observa uma queda no caso do câncer do colo do útero, que é causado pelo HPV, tá? E aí, nesse caso, ocorre, né, a proteção, né, das crianças. Por que aqui nas crianças e nos adolescentes? Porque esse público ainda não iniciou a sua vida sexual, tá certo? E aí, por isso que inicia-se ainda, né, na fase da infância. Mas pessoas com imunodeficiência também podem tomar a vacina do HPV. Tá? Já é uma... O que seria uma pessoa com imunodeficiência? É a pessoa com HIV ou tem outro tipo de pessoa que é imunodeficiente? Se a pessoa, quando a gente se refere a pessoa com imunodeficiência, é uma pessoa que tem a imunidade baixa por qualquer outro fator. Não precisa ser o HIV, só o HIV, né? Tá bom? Porque a gente está dando uma aula de IST, aí a gente acabou de falar de imunodeficiência. Eu sei que eu já escutei de aluno que às vezes acha que imunodeficiente é só a pessoa da HIV, né? Não tem pessoas que com lúpus, por exemplo, que elas podem se tornar, né, imunodeficientes, tá bom? Tem problema de imunidade, tratamento de câncer, né? Pessoas transplantadas, pessoas que fazem uso de corticoide, né, em altas dosagens, todas essas pessoas podem, né, ser imunodeprimidas, tá bom? Perguntei porque eu já escutei de aluno esse tipo de coisa, aí você acaba... É pra gente cortar, porque às vezes soa até como preconceito também, né? Exatamente. Exatamente, tá bom? Então o HPV ele tem essa particularidade, tá? O tratamento do HPV é a remoção realmente das verrugas. Se não tem o contato com a verruga, né, ela não transmite, tá?
Mas o vírus continua no corpo? Exatamente. E ele pode voltar a aparecer? Pode sim. No caso do HPV, gente, o tratamento é realmente remoção da verruga, ou pode ser através do uso de ácidos, ou através de cirurgia, né, que a gente chama de cauterização, tá? Mas como é um vírus, né, e para as doenças que são transmitidas através de vírus, o tratamento, não existe um tratamento específico, né? Então o HPV ele não tem cura, tá? Mas tem controle, certo? Que é o principal. Tem prevenir, né, galera? A gente vai começa e termina essa aula falando que a melhor prevenção. Forma é a prevenção. Não tem pra onde. E o legal também é que a prevenção, a camisinha é para todos, né? Exatamente. Para qualquer doença, não só essas que a gente falou nessa aula, mas sobre outras também, porque não cabe dentro de uma aula falar tantas. São muitas ISTs. Muitas, mais de 30, tá? Mas a gente fazendo aqui um apanhado geral, né? São infecções sexualmente transmissíveis, né? O diagnóstico realmente ele pode ser clínico, você observar, né, a ferida, observar que tem uma lesão que não está diferente, né? No caso a gente não falou hoje, mas tem outras, gonorreia, né? Gonorreia, tem alguma secreçãozinha. Exatamente. Então, às vezes é uma secreção que está ali, uma secreção que tem um odor diferente, né, que tem uma coloração diferente, tá? Porque as meninas têm a secreção, que é a secreção fisiológica, a secreção vaginal. Mas no caso é uma secreção diferente, de coloração diferente, de odor diferente, que pode estar indicando que algo não está legal, tá certo? Um outro indicativo de uma infecção sexualmente transmissível é o ardor ao urinar, né? Pode ser também indicativo, né? Tá ardendo para urinar, você pode estar aí, né, com clamídia, gonorreia, tá certo? No caso também que a gente chama da dor durante o ato sexual, também é um indicativo, né, de que algo não está legal, tá certo? E o diagnóstico ele pode ser clínico, como eu já havia dito para vocês, ou através do sorológico, né, através dos testes. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa, faça o seu teste, que aí você tem esse diagnóstico. Mas também, né, a gente tem as formas de prevenção, né? A prevenção é através do uso do preservativo. Hoje é o mais acessível, o mais barato, o que está no SUS, né, que está ali, né, a camisinha, ela é... Que tem gente que diz assim, não, a camisinha do SUS não presta, né, a desculpa que usa. Isso é mito, tá, gente? Isso é fake news, vamos dizer assim. Então, trabalhar das fake news, isso é fake news. É uma camisinha que ela é aprovada pelos órgãos regulamentadores, tá bom? E ela tem eficácia sim, certo? Sempre lembrar que a gente pode também fazer uso da dupla proteção, né, no caso, por exemplo, as pessoas que são portadoras de HIV, né? Pode estar usando o preservativo, né, ou fazendo uso da medicação. Isso confere uma dupla proteção. Mas lembrando que a medicação é para HIV. Isso, né? exatamente. Então a camisinha é legal porque ainda protege dos outros. Exatamente. Né? Tá? No caso, a camisinha ela também não protege só contra as ISTs, né? Também tem a história da gravidez indesejada, tá certo? Testar o diagnóstico e fazer o tratamento também, né? Confere aí aquele controle para a pessoa não contaminar, não infectar outros parceiros, tá certo? Não tenham vergonha, tá? Muitos de vocês, eu tenho certeza que vão seguir aí pelo caminho da saúde. Hoje na aula, viu? Que vocês participam mais, viu? Ó, vamos lá, gente. As nossas intérpretes aqui estão para provar que eles participam muito mais. Não tenho dúvida. Não vergonha, não estou gostando disso. Não, vocês não são assim. Vocês não são assim. Mas porque é um tema que provoca um certo tabu, né? Eu sei. Mas não tenham vergonha, tá, gente? Se tem ou conhece alguém que tem, oriente, né, a procurar a unidade de saúde para estar fazendo, né, esse diagnóstico e fazendo o tratamento. Diagnóstico e tratamento é garantido pelo SUS, tá? O SUS garante esse tratamento gratuito, certo? Maravilha. Para todo mundo, tá? O que diferente de que ocorre em outros países do mundo afora, né? O tratamento é totalmente gratuito, né? Pelo SUS, tá? Não tem justificativa para não se tratar. Né? Existe realmente o tratamento todo pelo SUS. Diagnóstico e tratamento, tá? Você pode estar aí no seu posto de saúde. Rafael, não temos tanto tempo, mas eu sempre quero separar um espacinho, nem que seja 1 minuto, para você falar. Eu trouxe um profissional. Né? Eu sempre que eu estou conversando com um profissional, eu falo, como é ser a sua profissão? O que é ser enfermeiro para você? Porque essa turma aqui é uma turma de terceira série, que logo mais vai estar entrando no mercado de trabalho. Certo. O que é ser enfermeiro? Nossos alunos podem querer fazer técnico em enfermagem, o próprio curso superior em enfermagem. Certo. O que é ser enfermeiro? Eu sempre falo, né, que eu sou enfermeiro por vocação, né, e sou enfermeiro obstetra por paixão, né, foi uma área que eu escolhi me especializar, né. Você tá dando assistência a uma mulher num momento tão especial, no caso, que é o momento, né, do parto,
tem um significado muito importante para mim. E isso marca as pessoas bem positivamente. Eu, como profissional, como enfermeiro, né, um dia eu estive aí, né, onde vocês estão, certo? Fazendo pré-vestibular, fazendo cursinho, fazendo o terceiro ano do ensino médio, tá? E eu sempre quis, realmente, ser um profissional da saúde. Eu tenho a inspiração da minha tia, que trabalha na saúde, que é enfermeira, tá? E ela sempre me falava das histórias, de tudo, mas para mim ser enfermeiro realmente é isso, né? Eu poder tocar a alma das pessoas, né, através do meu trabalho, né, com gentileza, com tudo isso, com técnica também, né? Que a gente realmente precisa ter técnica, ter esse profissionalismo, tá? E a gente notou a importância dos profissionais de saúde, né? Mais ainda, porque eu falei durante toda a aula, né? Procurem um posto de saúde, procurem um profissional de saúde, porque eles vão estar lá e eles vão estar capacitados para atender, né, vocês, os alunos. Então, alunos, venham, procurem ser enfermeiros, tá? Façam o Enem, né? Aí no domingo já começa a maratona de provas. Tem curso técnico também, para quem quer ser técnico. Tem diferença técnico do curso superior? O técnico, né? O próprio nome diz técnico de enfermagem, ele vai desenvolver atividades mais práticas, né? No dia a dia. E o enfermeiro, ele vai desenvolver mais a parte mais, vamos dizer assim, mais geral, né? Mais burocrática, tá certo? Então, um é o profissional do nível técnico, né, ele vai fazer um curso de 2 anos, e o profissional do nível superior, né, ele faz um curso de 6 anos, de 5 anos, tá certo? E tem especialidades, exatamente, né? É uma especialidade diferente essa do Rafael, no caso, né? Que exatamente. É obstetrícia, né? No caso, eu escolhi trabalhar com mulheres em assistência ao parto, né? E tem alguns que vão mais para a parte administrativa, exatamente, né, por exemplo. Mas tem, por exemplo, a parte da educação, tem enfermeiros que são professores, sim. Eu também sou professor, tá? Mas existe também diversas outras áreas que a enfermagem abrange, segurança do trabalho, centro cirúrgico, os que trabalham nos postos de saúde, tá? Cada um tem o seu valor. E com essa pandemia do Covid, né, a gente provou ainda mais o nosso valor enquanto profissional, tá certo? É muito bom, gente. Você, no final, você vê o seu paciente recuperado, é muito gratificante, tá certo? Eu sou muito suspeito a falar porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa, tá? Sempre gostei, né? Me identifiquei logo de cara no início do curso e não me vejo fazendo outra coisa, tá? Coisa ótima. Tá ok? Mas alguém tem alguma dúvida, será? Eu pensei, justamente quando eu pensei nessa aula, eu sempre pensei, não, tem que ser o Rafael, porque você tem... Normalmente a gente pensa na enfermagem, a gente pensa logo naquela coisinha, uma coisa só. E você, nossa, tem uma gama tão grande de saídas diferentes. Tá? Tem pessoas que vão trabalhar com gestão, tem pessoas que vão trabalhar com diversas outras áreas, né? Que é ótimo pra gente, né? Porque tem muito mercado de trabalho, tá bom? Pronto, olha aí, quem tá procurando aí, viu, galera? Mas é isso, galera. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, né? Não dá tempo de conversar sobre todas as temáticas, sobre todas as ISTs. Quero agradecer imensamente nosso querido Rafael, certo? Rafael Gomes. E fica aberto o convite para uma próxima vinda aqui no canal, tá certo? Foi um prazer, tá? Assis, os alunos, tá bom? Muito obrigado, tá certo, pelo espaço. E eu queria desejar também uma boa prova aí no domingo, tá, gente? Levem água, levem as canetinhas, tá bom? Não esqueçam de levar mais de uma caneta, certo? Vai que uma falha, né, Assis? E aí, eu sempre levava um chocolatezinho, tá? Para poder, na hora da prova, a gente... Fique atento o que pode entrar dentro da sala de aula. Veja aí, né? Pois tá certo, queridos. Até mais. Tchau, gente.